A doutora Caroline de Paula Balbino, ela já está aqui conosco através da chamada de vídeo e vai bater um papo com a gente, vai falar sobre a situação atual da onda roxa e também sobre o que isso pode acarretar às indústrias do polo moveleiro de Ubá. Vamos colocar a doutora Caroline no ar agora? Isso aí, pode colocar aí, produção? Muito bem. Doutora Caroline, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Ubá em Foco pela primeira vez, prazer recebê-la. Trazendo essas notícias, né, que tanto deixam em dúvida os nossos cidadãos, os nossos trabalhadores. Afinal de contas, nós estamos num polo moveleiro e precisamos, né, aliar trabalhadores, colaboradores e empresas convergindo para um entendimento unificado. Então, acho que é uma oportunidade muito maravilhosa para eu, né, poder estar falando um pouco aqui, prestando esse serviço de utilidade pública. Muito obrigada pelo convite. Sem dúvida, nós fizemos o convite devido à sua postagem, né, nas redes sociais, nas suas redes sociais, falando a respeito aí da onda roxa no polo moveleiro. Mas eu gostaria antes, doutora, que você se apresentasse, né, falando quem é a doutora Caroline Balbino, e a gente sabe que é CEO e diretora-geral do Grupo Legalizar, mas eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo aí o que é o Grupo Legalizar, do que se trata e também, a seu respeito, quem é a doutora Caroline. Fique à vontade. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, a minha jornada na questão ambiental, que é nada mais, nada menos, né? Nós estamos convictos já de que toda questão relacionada ao Covid-19 advém de um desequilíbrio ambiental. Eu, né, para quem não me conhece, meu nome é Caroline de Paula Balbino. Eu hoje não só sou gestora ambiental, consultora ambiental, mas também advogo na área ambiental. Então, eu estou à frente, né, dos problemas que acontecem tanto no judiciário quanto no chamado chão de fábrica. Então, é muito tranquilo para eu falar o que está acontecendo, como é a perspectiva hoje dentro do polo moveleiro, porque a gente faz esse serviço em loco. Então, não só à frente do Grupo Legalizar, mas hoje também com a Legal Business Consulting, trazendo essa visão de uma gestão pautada na sustentabilidade e em todas as questões mesmo de governança e saúde ocupacional, que é isso que a gente está, né, o nosso enfoque hoje vai falar muito sobre isso. E acredito, né, que tenha não só dados ruins para passar para vocês hoje, mas dados também positivos do que o Covid-19 proporcionou aí com a pandemia para toda a sociedade. Muito bem. Doutora, vamos começar a falar desse problema aí relacionado às indústrias, né? Algumas dúvidas ficaram. As pessoas questionam durante a semana principalmente, depois que começou a valer aí o novo decreto, muitas pessoas fazendo denúncias, questionando que tinham fábricas funcionando, que tinham outras indústrias com pessoas trabalhando fora daquilo que foi decretado, enfim. Explica aí para a população qual a diferença do que pode e o que não pode funcionar dentro aí das indústrias, doutora. Então, nós tivemos o decreto municipal muito bem redigido, trazendo não só a decisão sobre o fechamento das indústrias, que não eram da cadeia produtiva alimentícia, mas colocou ressalvas. Então, eu observei uma série de ausência de interpretação mesmo, que, na verdade, converge só para uma polaridade, uma discussão e uma desunião entre trabalhadores e empresa. Por exemplo, a cadeia produtiva do polo moveleiro de Ubá, nós temos a autorização expressa no decreto 6567 vigente de que tanto setores administrativos, escoamento de matérias-primas, insumos e resíduos, porque isso também são questões que vêm subentendidas, né, dentro do decreto. Então, para a gente que está na lida, né, é muito tranquilo interpretar esse tipo de posicionamento do poder municipal, porque, por óbvio, se eu tenho prazo para fazer entrega, eu tenho meu produto já pronto dentro da minha fábrica, e eu consigo, e aí eu vou falar muito sobre a questão dos protocolos de biossegurança,
que é algo que tem que estar intrínseco em qualquer operação, seja ela da indústria alimentícia, que pode funcionar plenamente, de alguns tipos de comércio, tal qual postos de abastecimento de combustível, mas a gente não pode esquecer que álcool gel e máscara apenas não resolve o problema da contaminação em massa. E talvez seja por conta disso, dessa ausência de capacidade técnica de enfrentamento, é que nós estamos vendo algumas empresas passar por surtos. Então, a questão que hoje paira sobre o decreto municipal é uma questão meramente interpretativa, que está criando um problema entre os trabalhadores acharem que estão sendo convocados para trabalhar desses setores, administrativo, descarregamento, carregamento, limpeza. Então, são setores que foram autorizados a funcionar e que, óbvio, né, deverão funcionar por questão de permissão legal, não é só pelo bel querer do empresário. Então, uma vez que a gente não tem um entendimento sobre o todo, a gente passa, às vezes, a perceber que está havendo um afrouxamento pelo poder público municipal e pressão da indústria moveleira através do Intercíndio para que nós trabalhássemos na ilegalidade. E isso, em momento nenhum, aconteceu. Tanto que a convergência do presidente da indústria, Áureo Barbosa, é que, uma vez o polo composto por 22 municípios, não é possível nós termos só o bar fechado. Ou uma dissonância de pensamentos, né, entre os próprios prefeitos municipais sobre a questão do agravamento. Até porque o bar recebe pessoas de toda a região, através do Sim Saúde e até mesmo, né, como os hospitais com maior recurso regional. Então, a gente não pode abandonar a questão que há legalmente possível no decreto. Nós temos que ter um entendimento e gerar na cabeça desses trabalhadores uma tranquilidade. Lógico, nós temos, assim como tem advogados e advogados, médicos e médicos, empresários e colaboradores e colaboradores. Então, nós partimos do pressuposto da conscientização, do uso e execução dos protocolos que foram, pelo menos os clientes do Grupo Legalizar, todos eles têm protocolos muito bem definidos e alinhados com a parte de segurança do trabalho, medicina do trabalho, para que nós conseguíssemos manejar nossas operações convergentes com a legislação, mas também não inviabilizando, né, inflexibilizando as atuações dentro da indústria moveleira. Então, de pronto, eu digo, né, que o decreto ele não restringe totalmente o funcionamento das indústrias. E isso está claramente descrito, né, quando vem lá, excetuados setores administrativos, carregamento e descarregamento, insumos, matéria-prima, que também subentende-se, por exemplo, os resíduos. Então, eu não posso, né, fechar o meu empreendimento, lacrar as minhas portas, sendo que eu tenho alguns setores que podem ficar funcionando, e isso não se caracteriza uma ilegalidade. Eu concordo com, por exemplo, né, o sindicato dos trabalhadores, que briga na causa trabalhadora, queira protegê-los, mas eu sou adepta à capacitação. Acho que a partir do momento que os nossos colaboradores estiverem capacitados dentro desses protocolos operacionais de biossegurança, eles vão se sentir mais empoderados, a indústria vai ter mais segurança para funcionar, até porque nós temos um entendimento do STF sobre a caracterização de acidente de trabalho, devendo o trabalhador comprovar a negligência da empresa. Então, nos casos, em especial aqueles que eu tenho afastamento de trabalhador por mais de 15 dias, eu posso estar aí sujeita a um nexo de causalidade, tendo até que emitir o CAT, a certidão de acidente de trabalho, porque a doença ocupacional, para fins de legislação, ela se compara ao acidente de trabalho. Então, a princípio, né, a gente precisa tirar essa nuvem que existe desse falso entendimento que algumas empresas estão funcionando ilegais, a usinagem apenas, que é onde você tem a maior concentração de trabalhadores, é que será, né, alvo, que é o alvo da nossa onda roxa, que é o alvo desse novo decreto.
uma vez que ali eu concentro o maior número de trabalhadores. Operações, né, com peças, onde eu tenho contato físico, ferramental. Então, para aqueles setores, por exemplo, de postura, que você tem pessoas fazendo utilização conjunta de ferramentais, isso são questões e alvo do decreto municipal. Outros setores que você não tem aglomeração de pessoas, como administrativo, carregamento e descarregamento, as empresas estão liberadas. Só não podem usar esse artifício, né, para poder funcionar a parte de usinagem, e aí a gente vai ter, né, a situação típica do brasileiro, né, querer dar um jeitinho em tudo, e nessa cultura, né, negacionista, nessa cultura frágil e corrupta, né, que vai desde eu não devolver um troco errado para a pessoa onde eu comprei, se eu recebi ele a mais, né? Aquilo ali já é uma corrupção. Você funcionar com um decreto a usinagem, sendo que você tem permissão para funcionar outros setores apenas, uma bula da legislação. E, ao mesmo tempo, o trabalhador que está com medo, que está desinformado, que está em casa, achando que a empresa está querendo o mal dele, também está agindo errado. Então, eu observo que essa polaridade só gera um distanciamento, um abismo, que eu vou falar um pouquinho sobre isso, se der tempo, do abismo social que nós estamos vivendo no momento, em que as pessoas, né, o pobre está cada vez mais pobre, o rico está ainda na sua zona de conforto, mas isso também não vai, né? Hoje eu vi citando um exemplo aí do que já está chegando no rico a crise, o Alok vendeu um avião para pagar os funcionários para não ter que mandá-los embora. Então, a gente já vê algumas notícias de que a coisa não está boa para ninguém. E se a gente resolver, cada um, cruzar seus braços, fazer briguinha de poder e não convergir para a união entre trabalhadores e empresas, nós não vamos sair dessa. Nós vamos matar o nosso polo moveleiro, nós vamos ter um caos e o poder público não vai poder fazer nada por nós. Então, eu dependo, a economia local depende dessa convergência de ideias, da implementação técnica desses protocolos internos de biossegurança, que são protocolos ambientais que geram conforto e segurança para o trabalhador e geram uma blindagem e segurança jurídica para a empresa. Então, meu posicionamento é esse. Doutora, você citou essa capacitação aí dos colaboradores. Na sua opinião, ela deveria partir de quem? Dos próprios empresários? Eu acredito que essa capacitação ela tem que partir dos sindicatos, patronais e de trabalhadores em especial, e, claro, das empresas que, se querem funcionar, terão que se adequar. Então, eu venho falando muito isso na Escola de Empresas, sobre esse novo normal, esse novo perfil do colaborador. Ninguém vai pagar, gente, por profissionais que não estão atendendo às exigências da empresa, mas no sentido de perfil. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade múltipla, poder público, capacitar seus técnicos para, nos momentos de fiscalização, essa fiscalização orientativa não ser só, né, informativa, ela ser literalmente com o cunho de capacitar as empresas, em especial aquelas que não têm condição de pagar consultorias, e a gente tem essa realidade. 98% dos negócios brasileiros são micro e pequenas empresas. Então, nós estamos trabalhando com uma massa que também não tem condição de absorver todo esse custo na integralidade. Então, se nós queremos funcionar, se nós queremos que o município não colapse o seu sistema de saúde, a gente tem que convergir ideias. Inclusive, hoje pela manhã, passei um projeto tanto para o Áureo Intercinde quanto para a Isabel Vieira, da Silbar, para que nós pudéssemos, com esse projeto que eu lancei, na verdade, eu escrevi ele no início da pandemia, se chamava Ambiente Seguro, porque as pessoas, na verdade, elas querem entender, principalmente o trabalhador, se ele está seguro para trabalhar. E a questão não é mais dinheiro, porque eu já estou vendo pessoas abrirem mão de salários e ficarem em casa,
na pobreza, dependendo de, às vezes, ajuda comunitária, porque está com medo de trabalhar, porque tem doença que né, a coloca numa situação de grupo de risco. Só que nós também trabalhamos num país capitalista, onde se o negócio para, ninguém recebe, nem o patrão, nem o empregado. Então, Verdade. não é só o empregado que não recebe, correto? Então, tirar essa venda dos olhos, né? Esclarecer que essa burguesia empresária não existe aqui na nossa região, isso é coisa ali de se contar né? Na mão 10 burgueses é muito, o resto é trabalhador ali de chão de fábrica, que abriu indústria, enfim, é todo mundo nivelado no mesmo perfil. Bom, com relação a uma outra dúvida que acabou ficando uma discussão no início aí dessa conversa, dessa reunião que houve antes do decreto, com relação aos dias em que os funcionários, os colaboradores ficariam parados. No caso, como foi muito bem explicado por você, sobre que o que ficaria parado seria, grosso modo, né, popularmente falando, a produção em si, né? A produção das indústrias. Bem, ficou definido, doutora, como vão ser pagos esses dias que estão parados, por exemplo, e que porventura possa se estender devido a essa onda roxa? Nós já vimos aí que o Estado vai estender até o dia 11, nós não temos definição ainda se as indústrias vão continuar paradas ou não. Enfim, já foi definido como esses dias parados vão ser pagos? Então, nós ainda não convergimos, né? Não existe uma possibilidade disso entrar num banco de horas, que também a maior parte das empresas não formalizou esses bancos de horas junto ao Ministério do Trabalho, então elas precisam também procurar ajuda de profissionais para elas poderem. A primeiro olhar, você procura quem? A contabilidade, o seu contabilista. E de fato, mas talvez somente o contabilista não tenha as informações para que a empresa consiga. Por exemplo, a gente recebeu aqui no jurídico, muitas perguntas de clientes querendo saber, olha, e as rescisões trabalhistas continuam? Os contratos de experiência que eu tenho, nós não tivemos impacto, né? Na verdade, o decreto municipal ele não impacta nenhuma legislação federal no sentido que nada vai permanecer irregular. E esses dias que eles têm, digamos, negativos na folha deles, os trabalhadores vão convergir com as empresas e as empresas possivelmente é que vão determinar quais dias serão pagos esses dias faltosos. Então, não há nada oficial no sentido de todas as empresas teriam que fazer um cadastro, por exemplo, para que elas pudessem estar monitoradas de como elas iriam fazer esse ajuste de horas com o trabalhador. Muitas empresas, eu tenho muitas empresas que já têm banco de horas aprovados no Ministério do Trabalho, então isso para nós se torna muito tranquilo a partir do momento que eu tenho o acompanhamento da convenção coletiva de trabalho, por exemplo, a moveleira, que fala que eu tenho que cumprir o banco de horas, não pode ter mais que 6 meses. Então, dentro de 6 meses, eu faço o equilíbrio dessas horas, positivas e negativas. Só que não há nenhuma normativa, nem federal, nem municipal, que diga como isso vai se cumprir. Isso vai ficar a critério das empresas, com seu RH, DP e respectivas contabilidades, fazer as devidas compensações de horas, dentro dos limites também das horas extraordinárias, né? Nos dias posteriores. Estão se falando, né? Não sei se você ouviu isso, a época da reunião entre prefeitura e Intercind, é que isso ia ser feito aos finais de semana. Só que a gente depende também de escoamento de matéria-prima, nós dependemos do fornecimento da cadeia produtiva e nós dependemos de quem compra o nosso produto. Nós continuamos trabalhando, tem gente que tem dinheiro, como se diz, a indústria moveleira parou, gente, mas o mundo não parou, não. Então, do mesmo jeito que a gente tem uma série de indústrias, e isso é uma das minhas falas aqui, né? O cenário negativo, quando você vai analisar, é de que fechou, acabou, várias empresas morreram,
mas nós tivemos muito mais empresas nascendo. Nós tivemos 2,3 milhões de empresas que nasceram e 75 mil morreram. São dados, né, do Sebrae, do IBGE. Então, o que eu acredito é diálogo social. O próprio Ministério Público do Trabalho editou uma portaria 06/2020. Tive até denúncias de Ministério de sindicatos arquivadas, porque o próprio Ministério do Trabalho entendeu o seguinte: olha, se vocês não conversarem, vai ficar difícil, porque é pandemia, é estado de exceção. Então, quem não percebeu que a coisa está fora da caixinha, está fora da caixinha, entende? Então, o estado de exceção demanda atitudes e decisões excepcionais. Você falou no início aqui do nosso bate-papo que teria dados negativos e dados positivos para apresentar. Que dados seriam esses, doutora? Eu até compilei alguns aqui, vou pegar para vocês, que é muito interessante quando a gente, né, abre a televisão, abre os jornais, né? Nós temos sim um abismo social, a pobreza aumentou para 33,7 e extrema pobreza para 12,5. São dados agora de março. Eu falei sobre as empresas que morreram, inclusive a questão da defasagem do ensino, principalmente o público. Nós vamos ter vários jovens analfabetos vindo para o mercado de trabalho daqui a pouco, e se a gente não fizer nada, a gente já tem um problema endêmico de todo moveleiro dizer, nós não temos mão de obra qualificada aqui na região. Entendo que quem deveria estar qualificando são os sindicatos de classe, SESI, SENAI, cumprindo o seu papel. E nós temos do outro lado empresas que querem crescer, que querem inovar, que dependem também desses trabalhadores. Então, quando a gente vai fazer uma análise positiva, nós temos esse dado de que 2,3 milhões de empresas nasceram, o número de MEIs aumentou exponencialmente, que é o microempreendedor individual, que se formalizou, às vezes pegou aquele acerto ali de demissão, período de pandemia, resolveu empreender. Na questão inovação, em especial os negócios mudaram seus conceitos, né, seus modelos de negócio, modelo de receita, para sobreviver nesse momento de pandemia, atualizando as suas operações ao novo normal. E isso tem dado muito certo. Então, eu sempre falo, o empreendedorismo vai salvar o Brasil da crise. E eu acredito muito nisso. Só que a gente precisa de colaboradores convergentes, sindicatos convergentes. Nós precisamos convergir ideias, afinal, nós estamos no mesmo planeta. There is no planet B, né? Não tem planeta B. A gente vive no mesmo. Então, se a gente não convergir no momento de estado de exceção os interesses, a gente pode ter realmente um colapso do sistema onde vai virar guerra. Então, quando eu faço esse paralelo também, e venho ressaltar a questão da sustentabilidade, porque a pandemia também gera resíduo, gente. Máscara, você usa mais papel, a própria água com álcool gel e outros produtos de limpeza. A gente tem N empresas que estão tendo problemas em seus sistemas ambientais. E aí nós temos também uma outra perspectiva. A importação e exportação está bombando. Pessoas que têm oportunidade de imergir em cursos de capacitação. Você tem muito material gratuito na internet. Então, a gente, né, esse período que a gente está ali em casa, cumprindo o nosso dever civil de obedecer às regras da pandemia, também é um momento da gente estudar, não é momento de fazer churrasco, não é momento de ir para algazarra, fazer aglomeração, é o momento de estudar, promover o autoconhecimento individual, mas não adianta se a gente não implantar esses protocolos. Então, os protocolos, quando eu falo em protocolos de biossegurança, eu falo literalmente na adequação física dos negócios. Eu não sei, alguém aqui que deve estar nos assistindo já deve ter feito navio. Em 2014, eu sou muito observadora. Em 2014, eu fui numa viagem de navio, e nessa viagem de navio, a gente tinha um período de quarentena. E dentro dessa quarentena, você já tinha lá o álcool gel, que você nem tocava nele, era um navio europeu da Royal Caribbean.
Então você colocava ali, eu tomei um susto, falei, gente, eu nunca vivi isso. Uma pessoa no balcão pegando, então eu lembro que eu peguei um negocinho de Kellogg's, aí eu fui voltar com ele para o lugar, a menina, não, pegou com a luva na minha mão e jogou no lixo. Você não tocava em nada. Então você tinha um comportamento e esse, né, eles limpavam assim os corredores, era uma coisa de louco, é o que a gente está vivendo hoje. Então, é desses protocolos de biossegurança que eu estou falando. Não adianta usar máscara, todo mundo ir para o churrasco, parar 5 dias as produções e ao final a gente ter todo mundo com Covid e no mesmo número, em mesma qualidade, pessoas morrendo na mesma quantidade e leitos acabando na mesma velocidade. Então, sobre protocolos de biossegurança, eu tenho visto, né, essas paredes de acrílico entre trabalhadores, essa limpeza de ferramental antes e depois, entre um cliente e outro, você fazer a higienização do ambiente com hipoclorito, com solução hipoclorito, lavar os pés, né, com aquelas bombas dos trabalhadores antes de adentrar o sistema de produção. Então, existem formas baratas de se combater o coronavírus com esses protocolos comportamentais. Só que se a gente não cair a ficha e dizer, eu vou me submeter a esses protocolos porque eu tenho amor à minha vida, se a gente não pensar assim, a gente vai continuar patinando em questões meramente políticas, de briga de força. Deve trabalhar, não deve trabalhar. E a questão não é essa. Nós vivemos num universo capitalista, as empresas não vão parar, vamos adequar ao novo normal. Ou a gente adequa, ou a gente, infelizmente, vai dizimar o nosso polo moveleiro de barco. Vai haver um colapso social imenso no país após a pandemia, isso é inevitável. A gente tem que tentar diminuir essa força desse caos que vai se formar, esse caos social depois. A gente tem que diminuir essa diferença no máximo possível para que quando terminar a pandemia a gente possa viver aproximadamente próximo do que a gente vivia, né? Aproximadamente próximo foi redundância exagerada, mas bem próximo do que a gente vivia. Agora, doutora, como última pergunta minha, depois eu vou deixar à vontade para você. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, que eu sempre viajei muito e sempre tive a oportunidade de sair fora do Brasil, e toda viagem que eu fazia, eu zoava demais chinês, japonês, com aquelas máscaras. Eu falei, gente, a superpopulação, viver em superpopulação, você tem que criar mecanismos comportamentais para poder viver. Imagina se todo chinês com uma população imensa daquela não usasse máscara. Já tinha acabado. Então, eles entendem que o uso de máscara e os protocolos de biossegurança, de afastamento social e de higienização de ambientes é algo que já está enraizado na cultura deles. E a gente precisa dessa cultura. O Brasil hoje corresponde a uma ameaça ao Mercosul. Nós não temos comportamento convergente com a pandemia, em termos de biossegurança, e se a gente ficar com briga política, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos continuar. E outra, eu vi hoje de manhã também aquele Europe News, falando sobre os surtos de doença mental entre as pessoas. Então, tá todo mundo, né? Eu vi uma postagem hoje de manhã, tá todo mundo mais ou menos, tá todo mundo sensível. E a gente tem que pensar na inteligência emocional das pessoas, porque eu acredito que a mente é que move tudo. Então, as pessoas que já tinham tendências depressivas podem ficar piores, podem levar isso também para dentro das empresas. Pessoas que têm, né, esse terrorismo na veia, e tem pessoas que, né, eu brinco, laranja podre sempre vai ter. O pulo do gato do empresário, do dono da empresa, é o quão rápido ele tira a laranja podre para não apodrecer o resto. Então, essas pessoas negativas, ontem eu fiz uma mentoria com a Camila Farani, ela falou muito isso. Essa consciência positiva. Porque você tem a consciência religiosa, espiritual, você tem a consciência física, você tem
Só que a positiva é aquela que pratica a união, a gratidão, a, a consciência de que tudo vai dar certo. Só que existe um caminho a percorrer. Se a gente não viver esse processo, vai dar tudo errado. Sem dúvida nenhuma. Agora, outra questão que eu destaco é a questão que tem que realmente haver um consenso, uma união, enfim, um norte comum, porque, por exemplo, não adianta nada as indústrias produzirem, mas o comércio está fechado e não poder vender, não ter para quem vender. Então, assim, tem que ser uma coisa puxando a outra, é uma engrenagem, enfim, é assim que funciona. E, acima de tudo, como você bem disse, essa briga política, essa polarização política no Brasil que se estagnou no Brasil, enfim, está deixando o país parado, não anda, não evolui e, pelo contrário, regride no combate à pandemia. Somos hoje considerados o país problema no mundo, o país com potencial de distribuir novas cepas, novas variantes para o mundo todo, enfim. Pediram até, não sei se você assistiu agora há pouco, nós divulgamos que aqui, em parceria no plantão coronavírus, que o Brasil está pedindo ajuda à ONU para cuidar da pandemia, porque realmente ela preocupa o mundo todo, a situação do Brasil. Doutora, eu vou deixar à vontade agora, nesse finalzinho aqui do nosso bate-papo, para você fazer alguma colocação importante que queira fazer nesse nosso bate-papo final. Agradeço muito a sua presença aqui, essa conversa muito bacana, muito produtiva. Deixo à vontade para você fazer as suas colocações finais, abordar alguma coisa interessante. Fiz uma mensaginha final aqui que, na verdade, nada mais é que a necessidade, gente, da gente convergir para uma consciência positiva, uma verdadeira rede de bondade, de generosidade, empatia e, acima de tudo, técnica. Porque a gente não pode tratar um assunto tão importante com romantismo, ou até mesmo, né, com senso político, e não enxergar o que realmente precisa ser feito. Então, o que precisa ser feito, para mim, como profissional da área, principalmente a área ambiental, está muito claro, é uma questão comportamental, e a união, a confiança entre a inteligência desses setores, impulsionamento desses conteúdos e desses protocolos de biossegurança. Eu estava revendo os protocolos de biossegurança que estão disponíveis, gratuitos, dentro do Minas Consciente, do site. Então, é algo acessível a qualquer empresa. Então, ali, gente, é o grosso. Dali, você flui a criatividade, a inovação e converge aqueles protocolos personalizadamente para o seu negócio. Porque se a gente quer funcionar a nossa economia, a gente precisa garantir para a sociedade que colocar essas empresas abertas não são, né, ou não significam uma potencialização do problema. E a biossegurança, ela precisa entrar nos critérios técnicos de saúde ocupacional e de meio ambiente das empresas de forma urgente. Então, eu quero, né, mais envolvimento de colaboradores nos processos e mais rigidez também na consciência coletiva, porque, afinal de contas, a culpa, né, do coronavírus não é das empresas, não é de colaboradores, nós somos todos vítimas. E eu acredito que o problema é comum de todos, e se nós não sentarmos conscientes de que o problema precisa ser resolvido em conjunto, nós vamos continuar patinando em falácias, em bravatas e políticas, né? Discursos politizados, não eficientes, não convergentes para a real necessidade da população. Sem dúvida, doutora. Muito obrigado pela presença aqui. Eu gostaria de falar com você em outras ocasiões. Os assuntos são extensos, são vários assuntos, né, que a gente poderia abordar aqui. Em nova ocasião, a gente convida mais uma vez. Gostaria de contar com a sua presença em nosso jornal mais uma vez. Muito obrigado. Uma ótima tarde, excelente feriado e final de semana. Muito obrigada, gente. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem. Conversei então com a doutora Caroline Balbino. Ela que falou a respeito aí da situação da pandemia no Polo Moveleiro de Ubá, esclareceu alguns assuntos que estavam pendentes e em breve estaremos batendo um novo papo aqui, falando de outros assuntos relacionados a algumas coisas que foram citadas aqui, para estender, para dissecar um pouco mais esses assuntos.